E o sermão de hoje é intitulado de Karl Marx, a Justiça Social e o Evangelho. Então, hoje eu estou aqui um pouco apreensivo sobre o que eu vou dizer. Então, eu gostaria de convidar vocês a inclinarem as frontes. Vamos convidar que o Espírito Santo fale a nós hoje. Pai Celeste, eu te agradeço que tu nos convidastes a razoar juntos hoje. E, Pai, ao entrarmos em tua presença hoje, não porque nós sejamos melhores do que ninguém, e sim somos pecadores que precisam de um Salvador. E, Pai, que nós nunca nos esqueçamos que todos nesse mundo, tu morrestes por cada um de nós. Que a sua graça salvífica é estendida a todos que em arrependimento se voltam a ti. Então, hoje viemos diante de ti, Pai, como pecadores salvos pela tua graça. E eu oro, Pai, que a graça que tu nos concedestes possa fluir através de nós, para todos ao nosso redor. Por favor, Pai, fale através de mim nessa manhã, que os anjos guardem esse lugar. Que tudo que nós fizermos ou dissermos te glorifique, que o teu Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu percebi ao envelhecer... É terrível quando você pode dizer algo assim, mas eu percebi ao envelhecer que a linguagem vai mudando. E as pessoas usam a linguagem de novas maneiras. Ao criar meus filhos, eu percebi que existe um jeito totalmente diferente de falar entre os adolescentes. Quem aqui tiver filhos adolescentes sabe disso. A minha filha diz, isso é legit. E daí eu tenho que descobrir o que significa legit. E eu tenho que descobrir em que sentido essa palavra é usada. E se alguém diz isso daqui é irado, eu tenho que descobrir em que sentido. É no sentido tradicional de irado ou irado significa algo que é muito bom? Ou sussa. Eu nunca tinha ouvido sussa antes e minha filha começou a falar, sussa, pai, tá sussa. E eu comecei a me perguntar, o que sussa quer dizer? Existe uma língua diferente para cada geração, que nós adaptamos e moldamos a linguagem. Isso acontece em todas as sociedades. Mas também existe uma língua que nós aprendemos, a que vem pelas ondas de rádio, a que vem pela mídia. Nós ouvimos nas rádios, na televisão, vemos nos vídeos do YouTube. E aqui algumas palavras dessa nova língua, desse novo vocabulário. GJS, alguém sabe o que significa? Guerreiros da Justiça Social, sim. Floquinho de neve. Desplataformear. Safe space, espaço seguro. Alerta de gatilho. Patriarcado. Privilégio. Supremacia branca. Privilégio branco. Fragilidade branca. Interseccionalidade. Política de identidade. Viés consciente. Viés implícito. Viés subconsciente. Viés inconsciente. Racismo sistêmico. Ofendido. Engatilhado, estudos de gênero, lacrador, e daí fica um pouco mais complicado. Teoria de raça crítica, feminismo de quarta onda, escola de Frankfurt, epistemologia do ponto de vista, política da emancipação, e o meu favorito, reacionarismo epistêmico de preservação de privilégios. Então, de onde vieram essas coisas? Quando nós ouvimos pessoas falando de justiça social, de onde que isso tem vindo? Por que isso está tão em alta nos últimos 20 anos na sociedade ocidental? E essa justiça social, como apresentada por aí nas ruas e a que nós ouvimos na mídia, ela é compatível com as Escrituras? O que a Bíblia diz sobre justiça? Qual a diferença entre justiça bíblica e justiça social? E como nós respondemos aos desafios do mundo ao nosso redor? Porque Deus é um Deus de justiça, como nós vimos na leitura da Bíblia. E Deus sim se importa com a justiça. E Ele também se importa com a injustiça. Então nós vamos começar falando um pouco sobre a história disso tudo, e nós podemos dizer que Karl Marx foi quem começou isso tudo. A influência desse, que para alguns é um homem branco europeu morto, continua vivendo hoje em dia. Ele foi um economista alemão, um teórico político e um revolucionário social. E as suas obras mais famosas são o Manifesto Comunista, de 1848, e os 3 volumes do Das Kapital, o Capital. Ele viveu por muitos anos em Londres e está enterrado lá até hoje. E aparentemente sem a esperança da ressurreição. Agora, as teorias do Karl Marx coletivamente são conhecidas como marxismo, e eles alegam que a sociedade humana se desenvolve através do que é conhecido como lutas de classe. Ele dizia que existe um conflito inevitável entre as classes econômicas dominantes, o que ele chamava de burguesia, que controlam os meios de produção, por exemplo, os donos de uma fábrica, e a classe trabalhadora, a quem ele chama de o proletariado, que sustentam essa classe dominadora ao vender o seu trabalho em troca de salário. E Marx alegava que existe uma luta constante entre a burguesia e o proletariado.
Ele via o mundo através de diferenças econômicas ou diferenciação econômica. Ele argumentava que a classe trabalhadora deveria executar ações revolucionárias organizadas para derrubar o capitalismo e estabelecer a emancipação econômica, onde o governo controlaria todos os recursos de produção e controlaria todos os meios de produção e a distribuição da recompensa e dos produtos desses meios de produção, para que, em teoria, alcançassem a igualdade. Agora, a minha esposa é da ex-União Soviética e eu passei vários anos da minha vida em território da ex-União Soviética depois que ela caiu. E existe uma certa verdade, que existia uma certa igualdade social se você não fosse um membro do Partido Comunista. Você também podia receber 10 anos de prisão sem condenação e ser considerado um inimigo do Estado. Existe um filme muito famoso em todos os ex-países da União Soviética, onde alguns homens ficam bêbados na véspera de Réveillon, e eles foram para um aeroporto se despedir de um amigo que iria para Leningrado, São Petersburgo. Mas eles, bêbados, enviaram um amigo errado para São Petersburgo. Mas São Petersburgo é muito parecido com Moscou, e ele pega um táxi para uma rua com o mesmo nome, e bêbado, ele acha um bloco de apartamentos no mesmo endereço que é idêntico ao apartamento dele em Moscou. E ele sobe ao andar que ele morava, encontra uma porta igual, com os arranhões iguais, a chave dele também entra na fechadura, e ele entra no apartamento que é igual ao dele, com os mesmos móveis, mesma decoração. E daí a dona do apartamento chega, e depois eles se apaixonam e casam. Essa é a história. Mas o ponto do filme é que na União Soviética era tudo igual para todo mundo. Esse é um filme muito famoso. Bem, o que aconteceu depois das teorias de Marx? A Revolução Russa aconteceu em 1917, lideradas por Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin. Ele liderava o Partido Bolchevique, existiam vários, os bolchevique, os menchevique, e ele ajudou a estabelecer o que veio a ser conhecido como a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E foi esse trio, essa troika profana que começou tudo isso, Stalin, Lenin e Trotsky. O Lenin morreu primeiro, o Trotsky morreu pouco depois. Ele teve um encontro no México com um machado na cabeça dele. E o Stalin foi a pessoa que viveu mais do que os outros dois. E o Stalin substituiu o Lenin como líder da URSS. E ele governou pelo resto de sua vida, que foi até 1953. E os russos têm uma piada macabra sobre Iosif Stalin. Eles dizem, quem que foi Hitler? Hitler foi um ditadorzinho que houve na época de Stalin. O Adolf Hitler, embora tenha sido muito mau, ele fica insignificante em comparação com os crimes contra a humanidade, o derramamento de sangue causado por Stalin, que iniciou o que os russos chamam de o terror dos anos 30. As pessoas viviam literalmente sob o terror do que esse homem aí podia fazer. Durante esse reinado da ex-União Soviética, aproximadamente 110 milhões de pessoas morreram. De 1917 até 1990, ao redor do mundo, as teorias marxistas foram responsáveis por deportações em massa, campos de concentração, campos de reeducação, os campos de extermínio do Camboja, o Pol Pot e os Quimeres Vermelhos, a revolução cultural do Mao Tse-tung na China, repressões internas e fomes artificiais. Então, embora Adolf Hitler tenha matado milhões, Joseph Stalin matou dezenas de milhões. E tudo isso em nome de impor o marxismo ao redor do mundo. Até mesmo na Ucrânia. Você pode se perguntar por que a Rússia e a Ucrânia estão tendo tantos problemas hoje em dia? Nos anos de 1930, Stalin quis eliminar os pequenos fazendeiros. Ele queria coletivizar toda a agricultura. Então ele enviou o Exército Vermelho e a NKVD, os precursores da KGB, e eles confiscaram todos os grãos. E como resultado, de 4 a 6 milhões de pessoas morreram de fome nos 2 anos depois disso. Então, se você se perguntar por que existe atrito entre a Rússia e a Ucrânia, isso remonta aos tempos do Holodomor, como os ucranianos chamam. Foi um genocídio artificial, eles literalmente mataram de fome de 4 a 6 milhões de pessoas. Historicamente, o marxismo é responsável por mais mortes do que todas as outras ideologias humanas na história. E hoje em dia não está na moda dizer isso, mas é a verdade. Agora, de acordo com o Continente, e tem várias fotos aí, em 1973 foi publicado um livro chamado de O Arquipélago Gulag. Gulag é em russo um acrônimo para Glavnoye Upravlenie Lagerei, o que significa Diretoria Geral dos Campos. E arquipélago é um conjunto de ilhas.
E o que o autor Solzhenitsyn quis dizer com isso é que, através da Rússia, tinham tantos campos de concentração que era como se fosse uma série de ilhas no mar que era a União Soviética. Haviam centenas de campos espalhados pela União Soviética. Às vezes, quando você recebia uma sentença de 10 anos, no fim dela você recebia outra de 10 anos. Se você tivesse sorte, você era liberto, mas você nunca poderia voltar para casa. Você tinha que permanecer num certo perímetro ao redor daquele campo para o resto da sua vida. Então era uma sentença para a vida inteira, mesmo que você não tivesse cometido nenhum crime. Simplesmente por ser um pastor, ou um sacerdote, ou um cristão, ou algo do tipo. Joseph Stalin e os comunistas queriam eliminar a presença cristã, porque Marx queria eliminar o cristianismo, propriamente dito. Mas quando esse livro foi publicado em 1973, nós podemos traçar as origens da política da identidade de gênero e justiça social no Ocidente, juntamente com a publicação desse livro. O desafio ideológico do socialismo começou a desaparecer em 1973, quando esse livro foi publicado, porque ele revelou ao mundo exatamente o que estava acontecendo dentro da União Soviética. E isso apresentou um desafio para os adeptos das teorias de Karl Marx. Como que eles poderiam continuar a luta pela revolução social se a maior alternativa ideológica deles não mais era viável depois da publicação desse livro aqui? E a esquerda achou a sua resposta na luta de identidades. Esse conflito entre a burguesia e o proletariado foi reformulado numa luta étnica-racial. Uma competição interminável entre os colonizadores e os colonizados nos anos 60 e 70, entre os vitimizados e as vítimas, e agora entre os opressores e os oprimidos. E isso culminou no que os sociólogos chamaram de teoria crítica. A teoria crítica é a filosofia por detrás dos guerreiros da justiça social de hoje. Eles entendem todos os relacionamentos sociais através das lentes do poder e do exercício de poder. Então, essa teoria crítica, da qual nós estamos falando hoje, é filosofia marxista. Como vocês sabem, o marxismo não dá espaço para o cristianismo ou qualquer outra religião. Ela é uma abordagem filosófica desconstrucionista, que visa pulverizar a sociedade. E eles enxergam todos os nossos relacionamentos através do prisma do poder. E, portanto, ela tem que dividir o mundo entre os oprimidos e os opressores. As áreas significativas de estudo incluem áreas como gênero, raça e sexualidade. E esses escritores, esses autores da teoria crítica, alegam que os opressores oprimem os oprimidos e alcançam seu poder hegemônico através do apelo à lógica, à razão, à história ou qualificações acadêmicas para que eles justifiquem o seu papel dominante. E se vocês ouvirem as teorias que eles defendem, vocês vão entender como que a lógica deles funciona. Por exemplo, se a maioria dos juízes são homens brancos, então o argumento deles é que essas pessoas mantêm o seu poder na sociedade, dizendo que para que você se torne um juiz da Suprema Corte, você tem que ter um diploma universitário, um diploma de direito e daí passar na prova da ordem. E, portanto, todos esses sistemas de avaliação são intrinsecamente uma ferramenta do racismo para evitar que quem não seja branco se torne juiz da Suprema Corte. É assim que é a lógica deles. Eu espero que vocês tenham entendido. É assim que a lógica deles funciona. Diplomas e avaliações são ferramentas do racismo para manter os oprimidos subjugados aos opressores. Então, a lógica, a razão, pesquisa científica, diálogo respeitoso, pesquisas baseadas nas evidências e pensamento crítico são agora vistos pelos guerreiros da justiça social nas ruas e nos seus escritos como ferramentas pelas quais os opressores limitam os oprimidos. E as experiências vividas pelos oprimidos são agora o que determinam a verdade. É por isso que agora nós falamos de epistemologia do ponto de vista. Epistemologia é a teoria do conhecimento. Como você sabe o que você sabe? E a epistemologia do ponto de vista diz, você sabe o que sabe por causa das suas experiências na sua vida. Então, na teoria crítica, os opressores veem o mundo a partir da sua perspectiva limitada, mas os oprimidos enxergam o mundo tanto a partir da perspectiva do opressor quanto da do oprimido. Então, os oprimidos são abençoados por essa visão dupla. E essa visão dupla, na literatura, eles se referem por as suas experiências vividas. E se você prestar atenção à Fox ou à CNN ou qualquer canal que você assista, você vai ver esses termos aparecendo. As suas experiências vividas são sua verdade. Como a Oprah diz, isso é a sua verdade. Não mais existe uma verdade, mas sim a sua verdade. A verdade não é mais objetiva e absoluta, mas sim subjetiva, relativa e diferente para cada pessoa. Então agora existe esse conceito de a sua verdade. Então, se for verdade o que alguns guerreiros da justiça social alegam hoje nos Estados Unidos, que verdade, por assim se dizer, é um construto artificial do Ocidente eurocêntrico e que a verdade como um conceito deve ser rejeitada como ferramenta de supremacia, então o que sobra?
O que sobra é a violência nas ruas. Porque se nós não mais podemos conversar e chegar ao entendimento do que é verdade, seja em qualquer área que for, então simplesmente resta a força e a dominação física. E de acordo com os guerreiros da justiça social, os oprimidos, nós existimos em agrupamentos sociais numa espécie de hierarquia. E isso é conhecido como política de identidade. A nossa identidade, ou seja, quem você é inseparável da sua identidade de grupo. E essa categorização de opressor ou oprimido é inseparável desse marcador social, tais como grupo étnico, religião, orientação sexual ou identidade de gênero. E o Martin Luther King sonhava com uma época que nós não seríamos julgados pela cor da nossa pele, mas sim pelo conteúdo do nosso caráter. Os guerreiros da justiça social rejeitaram inteiramente esse conceito. Agora você é julgado pela cor da sua pele. Não importa o que você fale ou faça, independentemente do conteúdo do seu caráter. Então nós mudamos bastante desde os ensinamentos de Martin Luther King Jr. A política de identidade pulveriza a sociedade em diferentes grupos de interesse, de acordo com sexo ou gênero, raça, preferência sexual ou outros. Ela presume que essas características são as principais ou as únicas características dos seus portadores, e com elas vêm bônus adicionais. E é por isso que alguns em reuniões públicas, por exemplo, falando como um asiático. Sério mesmo? O que isso tem a ver com a verdade? Ou falando como um homem branco, ou falando como um homossexual. Como é que o que você é em termos da cor da sua pele, como é que isso afeta o que realmente é a verdade? Mas é exatamente essa ideia por detrás da política de identidade. Quem você é determinado pela cor da sua pele ou por quem você se sente atraído. E disso vem a ideia da interseccionalidade. Essa é a ideia de que nós devemos passar nossa vida resolvendo toda alegação de vitimismo e vulnerabilidade no meio dessa hierarquia em constante mudança. Agora, essa hierarquia, ela muda constantemente à medida que novos grupos de vítimas são descobertos. E historicamente é verdade que houveram muitos grupos de vítimas. E nós não devemos pisar nos direitos e devemos afirmar na sociedade o lugar dos que são vítimas. Mas o gráfico do vitimismo atual parece mais ou menos como isso aqui. Todos os seres humanos são iguais. Se você conseguir ler essa letra pequena aí, que ótimo. Mas como George Orwell escreveu na Revolução dos Bichos, alguns são mais iguais do que os outros. E se vocês conhecem esse livro, os animais expulsaram os humanos da fazenda, tomaram conta dela, e os porcos, que eram os líderes, disseram, todos os animais são iguais. Mas eles que queriam governar, então eles disseram, alguns animais são mais iguais do que os outros, para justificar a posição de poder que eles tinham. E nessa história da Revolução dos Bichos, eles assumem as características dos humanos. E no fim das contas, os animais não mais percebiam diferença entre ser governado pelos humanos ou pelos outros animais. Esse livro é uma crítica à ex-União Soviética, escrito por George Orwell, um cara muito lúcido. Todos os seres humanos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros na interseccionalidade. Mas as mulheres heterossexuais cisgênero, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, elas são mais iguais do que os homens brancos heterossexuais cisgênero. Mas os homens não brancos heterossexuais cisgênero são mais iguais do que as mulheres brancas heterossexuais cisgênero. Mas, e eu não consigo ler direito daqui, mulheres não brancas heterossexuais cisgênero são mais iguais do que homens não brancos heterossexuais cisgênero. Espero que vocês estejam acompanhando. Mas os brancos, gays, lésbicas e transexuais são mais iguais do que todos os grupos anteriores. Mas os gays, lésbicas e transexuais não brancos são mais iguais do que os LGBT brancos. Mas os transgêneros são mais iguais do que todos os outros, incluindo membros do LGB. Mas os muçulmanos são mais iguais do que todos os grupos anteriores. E esse é um resumo do gráfico da escala hierárquica do vitimismo, que nós vemos ao nosso redor hoje em dia. Para os guerreiros da justiça social, opressão e vitimismo somente flui de cima para baixo, como uma cascata. A gravidade diz que a água nunca pode subir morro acima, ela sempre desce. Portanto, a opressão nunca pode fluir para cima, ela só pode fluir para baixo. Portanto, por essa definição, o racismo, que deve ser condenado em todas as suas formas, só pode ser manifestado de brancos contra negros e não no contrário, nessa teoria crítica e nesses escritos dos guerreiros da justiça social. Portanto, você tomando isso na prática, por um indivíduo transgênero estar mais baixo nessa hierarquia da opressão do que uma menina branca, uma menina asiática ou negra, por esse indivíduo transgênero estar mais baixo nessa escala da opressão do que uma menina de qualquer etnia, portanto, esse indivíduo transgênero tem que ter o direito de entrar no vestiário dessa menina. Porque, por definição, esse indivíduo transgênero é uma vítima da opressão dessa criança, que não é um indivíduo transgênero. Então é assim que funciona essa hierarquia. Ela funciona somente numa direção. Agora, o movimento dos direitos gays... Opa, eu passei de slide aqui. Nos anos 60, 70, depois da rebelião de Stonewall ter dado certo,
Ela deu certo porque convenceu a sociedade de que ser gay não é uma questão do software, de como você vive a sua vida e das escolhas de vida que você toma, mas uma questão de hardware. Ou seja, você tem uma tendência inata para ser gay. E se você tem essa tendência inata, como a Lady Gaga diz, born that way, nascido desse jeito, então o estilo de vida gay não pode ser uma questão de moralidade. Eles tiveram sucesso em convencer a sociedade que ser gay é uma questão do hardware, do computador, e não do software, o programa. Vocês me entendem? Se você nasceu desse jeito, se você tem essa tendência inata, e não é uma questão de escolha, então não tem como ser imoral viver esse estilo de vida. E esse foi o sucesso do movimento dos direitos gays, desde os anos 60 até o começo dos anos 2000. E do outro lado, as feministas nos levaram na direção oposta. As feministas de quarta onda convenceram a sociedade de que ser uma mulher não é uma questão de hardware. Não é uma questão de genética ou de cromossomos XX ao invés de XY. Uma questão fisiológica ou psicológica, não. Ser uma mulher não é uma questão de hardware, mas sim de software. Ou seja, ser uma mulher é simplesmente um construto social. É uma questão de que alguns chamam de performance social reiterada. E a partir daí tem o movimento transgênero. Se ser uma mulher não é uma questão de biologia e sim de um papel social que você desempenha, então significa que qualquer um pode ser uma mulher. Então essas são algumas mudanças que nós vemos acontecendo ao nosso redor. No começo dos anos 2000, nós vimos uma mudança nos escritos dos teóricos da teoria crítica. E é nisso que nós estamos chegando hoje. As feministas radicais evoluíram de nos anos 90 defender os direitos da mulher, dizer que existe uma guerra contra as mulheres, e começaram uma guerra contra os homens. E talvez você já tenha ouvido essas expressões, todos os homens são lixo, todos os homens são estupradores, o problema do mansplaining, da masculinidade tóxica, da ideia de que o homem deve prover para e proteger a sua esposa, o que eu particularmente acredito como sendo certo, e os males do patriarcado. Então o feminismo, que antes defendia os direitos da mulher, passou a atacar os homens. Nós vemos a mesma coisa acontecer entre acadêmicos radicais afro-americanos. O movimento dos direitos civis evoluiu de defender os direitos iguais dos negros, o que eu espero que todos concordem, baseados na justiça bíblica. Eles evoluíram de promover os direitos civis da comunidade afro-americana para a demonização daqueles que não são negros. Então agora existem os estudos da branquitude, privilégio branco, negacionismo branco, viés implícito, reacionarismo para a preservação de privilégios e a problematização de ser branco. Como um acadêmico escreveu recentemente, essa é a própria definição do racismo. Denegrir um grupo inteiro de pessoas baseado somente na cor da pele delas. Agora, nós não fazemos nem noção de como nossa sociedade vai ser fragmentada pelos avanços dessa nova ideologia voraz, que rejeita o próprio conceito da verdade como sendo uma demonstração da supremacia branca e o racismo. Está cheio de minas terrestres ao nosso redor. Você mal pode abrir a sua boca sem ser acusado de racismo, machismo, homofobia, transfobia, fanaticismo. Essas acusações são jogadas contra as pessoas para congelarem elas, e assim pararem a conversa, para que ninguém possa ter essa conversa, sobre nada que esteja afetando qualquer pessoa. E por que isso está se alastrando pelo Ocidente tão rapidamente? No nosso primeiro sermão de hoje de manhã, nós vimos a redução dramática da confiança na Bíblia que a geração da virada do milênio tem. Foi uma redução dramática nos últimos 10 anos. Então, à medida que essa geração Y da virada do milênio se afasta de Deus, eles basicamente adotam uma nova religião secular. E essa nova religião é a filosofia dos guerreiros da justiça social, que é baseada na teoria crítica. E como você mostra que você é um membro dessa nova religião? Se chamando de aliado de qualquer dos grupos marginalizados que estejam por aí hoje em dia. E como um homem branco, eu não tive escolha ter nascido assim, mas como um homem branco cisgênero, e se você não sabe o que significa que minha identidade de gênero e a minha biologia se coincidem. Eu acredito ser um homem e eu sou biologicamente um homem, então eu sou um cisgênero e, portanto, um opressor. Então, como um homem heterossexual, eu represento o grupo mais maligno na história humana, aparentemente. Mas como que eu posso evitar fazer parte do grupo mais maligno na história humana? Eu posso evitar isso dizendo que eu sou um aliado de um desses grupos de minorias. Então, pessoas que são homens heterossexuais, cisgêneros, brancos como eu, eles desviam essa pressão social dizendo, eu sou assim, mas na verdade eu sou um aliado desse grupo aqui, ou daquele ali. Então, quando você ouve pessoas dizendo, eu sou um aliado, isso na verdade é uma declaração política para que você possa se desviar dessa culpa que vem sobre você. Baseado na cor da sua pele ou por que tipo de pessoa você se sente atraído.
E como nessa era moderna o perdão é possível? Bem, na verdade não existe perdão. Não existe perdão possível porque nada pode ser apagado. Com o advento da internet, o seu passado vira refém de qualquer arqueólogo da internet com desejo de vingança contra você. Qualquer coisa que você postar na internet pode ser usada contra você. Quando você era preso, a polícia dizia, você tem o direito de permanecer calado e tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Hoje em dia, com os guerreiros da justiça social, você tem o direito de permanecer calado e qualquer coisa que você já tenha dito na vida será usada contra você. Então, a cultura de cancelamento de hoje está eliminando a capacidade financeira, profissional, social de sobreviver devido aos seus supostos pecados do passado. É muito difícil de viver assim, porque o que hoje é considerado moral, amanhã pode ser considerado como discurso de ódio. Então as pessoas estão se tornando afastadas em silêncio, com medo de postar nas redes sociais ou de se levantar e pregar sermões como esse. Porque isso vai ser usado contra você no futuro, você vai ser cancelado, vai ser impedido. Você vai perder a plataforma porque não dançou conforme a música do politicamente correto. Então, conforme essa lista de pecados vai se alterando, é impossível de saber se aquilo que hoje é visto como sendo moralmente aceitável vai amanhã te transformar num renegado social. Os seus pecados como adolescente, os posts que você fez quando era estudante, serão usados contra você para o resto da sua vida. E não é de se surpreender que quando o Dr. Neil Nedley esteve aqui no ano passado para falar de saúde mental, não é de se surpreender que hoje existe uma epidemia de problemas mentais entre adolescentes e estudantes. Eu me lembro de uma estatística que ele mostrou de que há 25 anos atrás, por volta de 5% dos estudantes universitários eram diagnosticados com problemas mentais. Hoje em dia é de 60% a 70%. Existe uma epidemia de ansiedade, depressão e outros problemas mentais, parcialmente causada por essa cultura de cancelamento, onde qualquer coisa que você disser será usada contra você. As pessoas hoje em dia têm medo de dizer o que elas acreditam, porque isso será usado contra elas. Então, ao invés de se sociabilizar, compartilhar ideias, debater conceitos, participar de uma discussão construtiva, nós como sociedade estamos nos isolando num silêncio solitário, com medo de falar do que nós na verdade acreditamos. Com certeza nós temos o direito de permanecer calados, e com certeza o que nós dizemos vai ser usado contra nós. E nessa era desse silêncio solene, nossa liberdade religiosa ou liberdade de consciência está sob ataque direto. Essa é a realidade do que acontece nos Estados Unidos hoje. É isso que acontece hoje nos campi universitários ao redor dos Estados Unidos. É o que tem acontecido em pequenas escolas, é o que tem acontecido na mídia. E o resultado disso é que os guerreiros da justiça social de hoje são cancelados amanhã. E um exemplo clássico disso é a escritora dos livros do Harry Potter. Qual que era o nome dela mesmo? Alguém se lembra? J.K. Rowling. Ela era toda moderninha, a favor de X, Y, Z. Alguns meses atrás, uma pessoa foi despedida do governo britânico por afirmar que um homem biológico não poderia ser uma mulher. E a J.K. Rowling postou um tweet dizendo, é claro que homens biológicos não podem ser uma mulher. E essa lacrosfera do Twitter atacou ela. Ela foi cancelada e está sendo demonizada. Essa mulher, mesmo sendo a heroína dos guerreiros da justiça social alguns meses atrás, agora foi cancelada. E não vale mais a pena ouvir ela perdeu a plataforma. Simplesmente por ter dito que a maioria de nós, a maioria da sociedade, por milhares de anos, considerou como uma verdade óbvia, que um homem biológico não pode ser uma mulher. Então, tendo discutido algumas das características da teoria crítica, dos guerreiros da justiça social e o que eles defendem, é importante que nós, como cristãos, não consideremos tudo isso como farinha do mesmo saco, porque existe muita injustiça no nosso mundo hoje. Ok? A injustiça existe. E Deus não nos chamou a ser uma igreja de classe média confortável, assumindo que, porque tudo está bom para mim, então para o resto do mundo está bom também. Deus nos chama não somente à santidade e à justiça, mas como nós veremos, a justiça e ser justo é intercambiável no Velho Testamento. Definir justiça é algo muito difícil. Nós falamos de justiça bíblica. Todos nós conseguimos perceber a injustiça, mas é difícil definir a justiça por si só. E essa é uma boa definição de justiça que pode ser encontrada. Ela diz, a justiça envolve o exercício do poder legítimo para assegurar que os benefícios e penalidades sejam distribuídos de maneira justa na sociedade, atendendo aos direitos e fazendo cumprir as obrigações de todas as partes. Essa é uma boa definição do que a justiça na verdade é.
Então, a palavra justiça aparece na Bíblia usando comumente 4 palavras, em grego e em hebraico. A palavra mishpat, do hebraico, mais comumente traduzida como justiça. A sedeká é traduzida como justiça. Dikaoizune, do grego, é traduzida como justiça. José era um dikaios, um justo. E a palavra crisis, que em grego é condenação ou julgamento. E é daí que vem a palavra crise. E na tradução inglesa das Escrituras, essas palavras parecem ser conceitos totalmente diferentes. Por exemplo, nós achamos que justiça é uma questão de moralidade individual, e juízo é uma questão de acertar as coisas publicamente. Mas a Bíblia não tem essas distinções bem definidas. Na verdade, durante as Escrituras, a ideia de justiça e juízo são intercambiáveis. Nós vemos isso particularmente nos profetas do Velho Testamento. Mas desse o juízo, mishpat, como águas. E justiça, sedeká, como um ribeiro impetuoso. O paralelismo aqui no texto em hebraico significa que as ideias são quase intercambiáveis. Eis que um rei reinará em justiça, sedeká, e príncipes governarão em juízo, mishpat. Continuando. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. É um verso bonito, não é? Ele é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Moisés disse, porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Aqui ele está falando de Jesus. Justiça, sedeká, e direito, mishpat, são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Estão entendendo a mensagem? Deus é um Deus de justiça. E Deus se preocupa com a justiça. E justiça e retidão são conceitos muito perto uns dos outros nas Escrituras. Aqui diz, Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Isso significa que não há nação que Deus não julgue, inclusive a nossa, quando há injustiça. Deus julga as pessoas com justiça, julga o mundo com justiça, julga as pessoas com igualdade. Na Bíblia, nós vemos que justiça bíblica envolve o shalom. Shalom não é somente desfazer a opressão, mas também estabelecer a presença consolidante e afirmante de vida dentro de uma comunidade. Não é somente a ausência da guerra, mas a presença da paz de Deus. A justiça bíblica envolve a ideia de aliança. A paz e a justiça resultarão se Israel continuasse sendo leal à aliança de relacionamento com Deus e tratasse uns aos outros como Deus pede que nós tratemos. Assim como quereis que os homens os façam, fazei também a eles. A justiça bíblica envolve o conceito da lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela é educacional. A lei do Senhor explica para nós o que significa viver com justiça e juízo na sociedade. A justiça bíblica envolve o conceito das ações e consequências. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa colheita ou é uma consequência direta das nossas escolhas, ou Deus se envolve e executa julgamento sobre nós. E, finalmente, a justiça bíblica envolve expiação e perdão. Esse é o meio pelo qual a contrição é demonstrada, o perdão é experimentado, restituição é feita. Isso restaura a relação de aliança com o povo da aliança de Deus. Nós podemos, então, dizer que justiça é uma característica central das Escrituras. Ela pode não ser mencionada na Bíblia toda hora, mas eu argumento que a justiça é tanto uma reflexão do caráter divino como o amor dele. E Deus quer que seu povo procure a justiça e também manifeste o seu amor nesse mundo destruído e caído. Portanto, a verdadeira justiça nas Escrituras, nós podemos dizer que sem o comprometimento de exemplificar e refletir o caráter de justiça de Deus, nossa adoração a Ele não vale nada. Isso pode soar como uma afirmação dura, mas sem o comprometimento de exemplificar e refletir o caráter de Deus de justiça entre essas 4 paredes, na nossa comunidade, na nossa nação e no mundo, nossa adoração a Deus não vale nada. Deus não quer a adoração de pessoas que vêm com sangue nas mãos. Ele quer pessoas que venham a Ele, que mostrem igualdade para um com os outros, que mostrem misericórdia e bondade, e respeitem os direitos de todos os membros da comunidade. Deus se preocupa, esse é um resumo do que achamos na Bíblia. Nós não temos tempo de falar disso tudo hoje, mas Deus se preocupa com a justiça. E um estilo de vida de procurar e praticar a justiça é uma marca essencial da santidade.
Assim como moralidade sexual é um indicativo de santidade, praticar justiça é uma marca de santidade na comunidade da aliança de Deus. Então, como nós comparamos a visão mundana com a visão bíblica de justiça social? Eu coloquei elas lado a lado na tela. A coluna da esquerda é a dimensão que nós estaremos olhando, e a próxima é a visão de mundo da justiça social, e a última é a visão bíblica de justiça. Então, em termos de identidade, na visão da justiça social mundana, que é uma visão ateísta, você é definido irrevogavelmente e irrefutavelmente pelo seu grupo social, pela cor da sua pele ou por quem você se sente atraído. Isso vai, por definição, definir se você é um opressor ou um dos grupos oprimidos da sociedade. E na visão de justiça bíblica, cada criança que nasce é criada à imagem de Deus e carrega a imagem de Deus. E, portanto, toda criança que nasce tem valor moral igual. E a nossa responsabilidade é refletir o caráter de Deus para cada ser humano. Essa é a visão bíblica de mundo. Na visão mundana da justiça social, a autoridade final são suas experiências vividas. O que aconteceu com você na vida é a sua verdade, e é a única coisa que define a verdade, e ponto. Nas Escrituras, nós vemos que, na verdade, a maior autoridade é a palavra de Deus. Não as suas experiências vividas, porque cada um tem experiências diferentes. Nós percebemos as coisas diferentes, processamos de maneira diferente. Você pode ter uma mesma experiência acontecendo com duas pessoas que terão um entendimento radicalmente diferente desse mesmo evento. A palavra de Deus é a autoridade final. Na visão mundana de justiça social, os inimigos são os opressores na sociedade, e porque eles enxergam cada relacionamento através do prisma do poder, que significa que qualquer um que tenha poder sobre alguém, esse é um relacionamento abusivo. Os guerreiros da justiça social chamam isso de paternalismo. A autoridade que um pai tem sobre seu filho é, por definição, um relacionamento abusivo. Capacitismo. O jeito que a sociedade é voltada em direção às pessoas que não têm deficiências físicas é uma forma de abuso na sociedade. Então, qualquer autoridade tem que ser removida da sociedade. Então, na visão de justiça bíblica, o inimigo comum que todos nós enfrentamos é Satanás, o pecado e a morte. A segunda morte. Sobre as relações de poder, na visão mundana da justiça social, todo poder é abusivo. Todo poder. E eles falam de paternalismo, capacitismo e tudo mais. E se você olhar para a visão do mundo do Vidas Negras Importam, que surgiu de uma preocupação genuína realmente da comunidade afro-americana, eles foram por esse caminho. E se você olhar o site do Vidas Negras Importam, eles falam sobre criar os filhos, e eles não querem que os filhos sejam criados pelos pais biológicos. Eles querem que as crianças sejam criadas pela comunidade, porque a relação pais-filhos é intrinsecamente abusiva. E na visão de justiça da Bíblia, relações de poder com amor são necessárias para que a sociedade prospere. O abuso de poder, sim, é errado, mas não o exercício de poder por si só. Então, eu tenho autoridade sobre os meus filhos, eu procuro ser um pai amável, ao invés de um pai abusivo, e o poder em si não é errado. Se torna errado quando você abusa dessa posição de poder que Deus te concedeu. E na visão bíblica, o pecado... Deixa eu ver aqui, porque eu não consigo ler ali. Agora, certo, o pecado. Nenhuma ação tomada contra um membro de um grupo opressor é considerada um pecado, certo? Então significa que um desses guerreiros da justiça social pode vir e me bater, me acertar na cabeça com um taco de beisebol, e não é considerado errado, porque por definição eu sou um opressor. Já na visão de mundo bíblico, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, tanto o opressor quanto o oprimido. Ninguém está isento, apesar da identidade do seu grupo. Tem um verso do qual frequentemente nós não falamos, Eclesiastes 4. Deus olha para o mundo e vê os oprimidos e não tem ninguém para consolá-los. E daí diz no próximo verso que ele vê os opressores e também não tem ninguém para confortar eles. E nós sempre pensamos que Deus conforta o oprimido. Mas esse verso diz que Deus também quer confortar os opressores. E você pensa, como que isso é possível? E eu te dou um cenário. Se você entrasse no elevador e o Jeffrey Dahmer entrasse lá também, um canibal serial killer, e você tem uma pistola apontada para ele como seu meio de defesa. Ele é a vítima porque você está apontando a arma para ele, mas você também é uma vítima porque você está agindo por causa do medo do que pode acontecer com você. E muitas vezes na história, os opressores agem por medo do que aconteceria se eles baixassem a guarda. Então Deus se interessa por ambos os lados da equação, porque somente Deus pode ver a situação como um todo e ler os medos do seu coração. Perdão. Na ideologia dos guerreiros da justiça social não existe perdão possível.
Tem a cultura do cancelamento. Você tem o direito a permanecer quieto e tudo que você disser será usado contra você. Já na visão bíblica, o perdão é concedido por confissão, arrependimento e recebimento do dom da graça. E na teoria dos guerreiros da justiça social, como não existe Deus para te dizer se você é justo, você tem um senso de justiça própria postando no Twitter, no Facebook e vendo quantos likes você ganha. Você recebe os aplausos dos guerreiros da justiça social e por isso se sente bem com você mesmo. E quanto mais seguidores e likes você tiver, maior o seu senso de justiça própria. Nas Escrituras, a justificação é um dom gratuito de Deus a todos que crerem e se arrependerem. É um dom gratuito. Perdão com Deus é possível, mas não é possível nessa cultura lacradora. Nós vamos continuar com essas últimas diferenças da visão de mundo bíblica e da visão de mundo da justiça social. Na filosofia dos guerreiros da justiça social, elas devem ser rejeitadas por serem ferramentas intrínsecas dos opressores na sociedade. Na visão de mundo bíblica, a verdade deve ser validada por pesquisa, diálogo, e Jesus é a verdade e a fonte definitiva de verdade. Conversão. A conversão é possível na mentalidade dos guerreiros da justiça social, porque alegadamente há culpa social. Ela será imputada a você mesmo que você seja inocente, com as táticas de linchamento dos guerreiros da justiça social. Literalmente, eles têm essa tática de linchamento. Já na visão bíblica, a conversão é causada pelo Espírito tocando no coração, te convencendo dos seus pecados. E resultados finais, é aí que nós falamos de igualdade. Na visão de mundo desses guerreiros da justiça social, o papel do governo é se certificar que o resultado social de todos sejam iguais, que nós vivamos de maneira igual, que haja uma distribuição de poder igualitária na sociedade. Que nem aquele filme russo que eu disse, onde todo mundo tinha apartamentos iguais, os mesmos móveis, a mesma decoração, a mesma comida, tudo. Isso aconteceu na União Soviética. E já na visão de mundo bíblica, nós somos responsáveis pelos nossos resultados da vida temporal e vida eterna. Sim, nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas o Espírito Santo também nos lembra de que aqueles que não trabalham, não o quê? Não comem. Existe sim o elemento da responsabilidade pessoal. Se nós vivemos numa sociedade onde o governo deve garantir o resultado igual para todos, adivinhe só. Adivinhe o que vai acontecer com o empenho humano e o esforço pela excelência. Vai parar de existir. E um efeito prático disso é que, por exemplo, na União Soviética, quando você comprava um carro novo, um Lada Niva ou um Lada Laika, você passava uns 6 meses arrumando o motor só para o carro poder funcionar. Na União Soviética era melhor não comprar um carro novo, era melhor comprar um carro de 1 ano de idade que o dono já consertou. E por que acontecia isso? Porque os trabalhadores da fábrica de carro, eles sabiam que ia ganhar o mesmo salário, não importa o trabalho que eles fizessem. Então, se acontecesse que no final da linha de produção o carro saísse sem o motor funcionando, ninguém estava nem aí. Porque no final do dia todo mundo ia ganhar o mesmo tanto mesmo. E isso causou uma estagnação social, política e econômica, e no final das contas tudo ruiu. Se você não insistir na responsabilidade individual, no final das contas a sociedade vai acabar colapsando. Eu cresci no tempo que a Margaret Thatcher era primeira-ministra e ela dizia: se você acredita na igualdade das oportunidades, ou seja, todo mundo começa no mesmo nível, então você tem que estar aberto a aceitar desigualdade nos resultados. Porque de 2 pessoas que começaram igual, uma pode se tornar um alcoólatra, outra trabalhar duro. Um chega até o fundo do poço do desespero e outro se torna um empreendedor, um bilionário até. Então, se você realmente quer igualdade de oportunidade, você tem que aceitar desigualdade nos resultados. E a fonte suprema da moralidade para um desses guerreiros da justiça social é o que estiver em moda no Twitter. É isso que define a moralidade. O que está em voga hoje? Quer saber o que é o modo certo de pensar hoje? Vai para o Twitter, ele vai te dizer, juntamente com os escritos humanistas ateístas da teoria crítica. E a mudança não para, é difícil acompanhar os ventos ferozes do presente. Porque a ortodoxia de hoje, amanhã se torna discurso de ódio e opressão. E na visão bíblica de justiça, a fonte superior de moralidade é um Pai Celeste amável, que ama o mundo inteiro, que enviou seu Filho ao mundo, para quem quer que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Na visão de mundo do guerreiro da justiça social, não existe liberdade de consciência. Porque, de acordo com os ensinos marxistas, a religião é o ópio do povo e deve ser eliminada por todos os meios possíveis. Então, se você quer adorar a Deus, não existe lugar para isso na visão de mundo dos guerreiros da justiça social. A menos que você pinte a sua igreja de rosa e coloque uma faixa do arco-íris do lado de fora. Mas todas as igrejas que fazem isso estão entrando em colapso em número de membros. Porque as pessoas sabem o que a palavra de Deus diz, você não tem como esconder isso. Já na visão de mundo bíblica, Deus concede a absoluta liberdade de consciência. Ele nunca te obriga e Ele respeita as decisões que você toma hoje. E no tocante à igualdade de resultado,
Deus não quer que ninguém pereça, e sim que todos tenham a vida eterna. Os guerreiros da justiça social não creem na eternidade, ou no porvir, ou no céu, e por isso eles querem que todos tenham igualdade hoje. Mas Deus diz não, todos terão igualdade na vida eterna. Não vai ser assim nesse mundo aqui, porque esse é um mundo de pecado, mas todos têm a chance igual de receber esse futuro eterno com o nosso Pai Celeste. Então, nosso tempo já quase acabou aqui. E eu recomendo que vocês leiam esse livro, A Loucura das Massas. Não é escrito por um cristão. É o livro mais vendido sobre cultura na Amazon. Se vocês querem aprender mais sobre isso, então eu recomendo que leiam esse livro aqui. E nesses últimos minutos que nos sobraram, me deixe mencionar sobre as maiores injustiças que acontecem no nosso mundo hoje. As principais injustiças. Número 1, escravidão. Vocês acham que a escravidão acabou com a libertação dos escravos? Com certeza não. Hoje existe mais escravos no mundo do que naquela época. Eles estão espalhados pelo mundo. Segundo estimativas, existem 14 milhões de pessoas na escravidão hoje. A maior percentagem da população está na Coreia do Norte, seguido pelo Uzbequistão, Camboja, Índia e o Catar. A maior prevalência é na Mauritânia. A escravidão dos africanos está viva e muito bem hoje em dia. E se você for na Líbia, você pode comprar escravos no mercado. As pessoas da Nigéria e outros migrantes vão subindo a África tentando ir para a Europa e eles chegam no país árabe da Líbia e eles são capturados e vendidos como escravos. Você pode ver isso no YouTube. As Nações Unidas estão alertando sobre isso. Hoje em dia você pode comprar escravos se você quiser. A escravidão é um problema global. Não é porque ela não acontece aqui que ela não acontece mais hoje em dia. Existe hoje 10 milhões de crianças na escravidão, 29,9 milhões de pessoas em trabalhos forçados, segundo a ONU, 4,8 milhões de pessoas em exploração sexual. Esse problema tem quase em todo lugar do mundo. Trabalho forçado, escravidão por dívida, tráfico humano, escravidão hereditária, escravidão infantil, casamento forçado. O problema da escravidão afeta cada grupo racial, cada grupo nacional, cada grupo religioso. Ela é um mal humano e ponto final. E eu gostaria de encorajar um desses guerreiros da justiça social, dizendo, vamos enfrentar esse problema juntos. Mas nós não vamos, porque isso seria a imposição de uma visão ocidental naqueles que praticam escravidão. Isso seria uma visão de mundo colonialista, então nós temos que permitir que isso continue. Essa que é a tragédia do que está acontecendo. A escravidão é uma injustiça grave e uma afronta à natureza de Deus. E não muitas pessoas fazem algo contra isso hoje. Jovens, vocês que procuram uma causa para a vida, a escravidão é uma ótima. Não algo para se estar envolvido, mas para lutar contra. Tráfico humano. Nos Estados Unidos, ninguém na verdade sabe quantas pessoas sofreram isso. Talvez 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos hoje. Nós falamos de fazer a América grande de novo, mas isso é uma mancha no nosso nome. Isso é maligno. Tem uma menina que é uma sobrinha de um dos nossos missionários, ela tinha 16 anos. Ela desapareceu faz uns meses, semana passada completou 100 dias que ela foi traficada. Os pais não fazem ideia onde ela está. Foi criada numa família adventista, os avós não moram longe daqui. Essa é uma coisa muito maligna, que está muito bem viva no nosso país hoje em dia. Por volta de 50 mil pessoas são traficadas para os Estados Unidos todos os anos, para 2 propósitos, imoralidade e trabalho forçado. E a metade delas são crianças, para objetivos imorais. E eu digo, Deus abençoe os Estados Unidos, eu quero que Deus abençoe esse país, mas isso é maligno. Isso tem acontecido em todas as comunidades, todos os condados, em todos os estados. E o sudoeste de Michigan é um polo do tráfico humano. Você pode verificar a rede contra o tráfico humano do sudoeste de Michigan. O tráfico humano ainda está muito vivo, até em St. Joseph, Benton Harbor e ao longo de toda a Estrada 94. Isso é um mal na nossa sociedade e é algo que com certeza todos nós concordamos. Que algo precisa ser feito para parar essa calamidade no nosso país. Mais um exemplo hoje, os uigures. Nos últimos 2 anos, mais de 2 milhões de uigures foram colocados em campos de concentração no noroeste da China. Eles são muçulmanos, foram anexados à China pelo Mao Tse-tung nos anos 50, e a China quer eliminar esse grupo de pessoas. Então eles colocam eles em campos de reeducação, e os chineses falam abertamente desses campos. Eles estão forçando as pessoas a abandonarem a sua fé, eles obrigam eles a comerem porco e beberem álcool, eles passam por tortura, privação de sono, são executados, e quando esses homens são presos, o governo chinês envia homens da etnia Han, que é a maior etnia da China Oriental, para morar na casa das esposas dos que foram presos. E eles não simplesmente moram com as mulheres. Atualmente, no noroeste da China, existe uma epidemia de abortos por causa do que está acontecendo. Eles estão diluindo esse povo. E isso é uma coisa terrível hoje em dia.
E nós queremos liberdade religiosa para os cristãos, mas se nós formos honestos, temos que querer para todos os grupos, não só para os cristãos. E, finalmente, a igreja é perseguida hoje. Em 2019, estimava-se que por volta de 250 milhões de cristãos estão vivendo em lugares onde eles sofrem altos níveis de perseguição. Milhares de cristãos morrem diariamente pela fé e isso acontece em muitas partes do mundo. E aqui no Ocidente, nós somos imunes a isso, porque nós estamos afogados num mar de entretenimento sem sentido. Nós ficamos cegos quanto ao sofrimento dos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Isso hoje é um chamado para que nós adventistas nos manifestemos e ajudemos aqueles que estão presos nessas situações terríveis. Eu estive no Chipre como tesoureiro da União do Oriente Médio, já faz muitos anos, e uma menina veio para a igreja com hematomas na cara inteira. Ela era uma menina da Armênia. Nós falamos com ela, ela havia sido traficada, estava lá trabalhando no Chipre. O Chipre é um polo de tráfico humano, as meninas vão para lá, eles destroem elas e vendem para a Europa Ocidental. E ela chegou na igreja absolutamente aterrorizada, com hematomas na cara, no corpo. E o que você faz? Você diz simplesmente, feliz sábado, vá em paz? Então nós fizemos uma vaquinha, compramos uma passagem de avião, e nós dissemos para ela, no dia X nós vamos passar na frente de onde você trabalha, você saia na rua, não traga nada com você, simplesmente saia para a rua, e nós vamos te tirar do país. E quando ela saiu, ela tinha 5 malas com ela, e nós pensamos, sério mesmo? Ela tinha um passaporte, ela saiu correndo, nós passamos de carro, eu com um amigo, com boné, óculos escuros, que nem nos filmes. E eu disse, dê o telefone, a gente tirou o chip, para que ninguém possa te rastrear com quem você andou falando. Nós dirigimos até o aeroporto, acompanhados pela polícia, e com a polícia nós fomos levar ela para o avião. E ela voou para casa, para a família dela. E se eu tivesse uma filha, eu gostaria que vocês fizessem o mesmo por ela. Nós não somos chamados a fazer vista grossa para a injustiça. Nós somos chamados a nos posicionar quando existe injustiça e ser agentes da graça de Deus, e trazer a reconciliação e o shalom de Deus onde houver injustiça na vida das pessoas. Então, o que nós dizemos para concluir? Nosso tempo acabou. A verdade é que os guerreiros da justiça social nos lembram de verdades muito incômodas. O poder corrompe e existe injustiça social em todas as nossas sociedades, como nós mencionamos essa manhã. Cristãos no passado foram cúmplices com a injustiça social. E a igreja muitas vezes foi tardia em tomar a causa dos oprimidos. Nós temos que ser honestos e temos que agir de forma melhor. Contudo, os guerreiros da justiça social representam a teoria crítica, que é uma forma de marxismo, e nós completamente rejeitamos a teoria crítica, o vocabulário e a filosofia ateísta dela também. Mas nós somos sim chamados a articular nesse ano agora e todos os anos seguintes uma abordagem cristã vibrante e distinta em direção à justiça bíblica, não à justiça social. Nós somos chamados a se posicionar pela justiça bíblica nas nossas sociedades e ao redor do mundo, que seja baseado numa visão bíblica e não ateísta. Então, o meu apelo a nós hoje é, vamos mostrar com as nossas vidas de misericórdia, perdão e amor, como os próximos daqueles que moram na nossa rua, que nós servimos a um Salvador que morreu por todos os povos, que o nosso Salvador veio libertar cada oprimido e quebrar todo o jugo, e Ele nos chama hoje para que nós rendamos nossas vidas de conforto no Ocidente, para trazer esperança e cura para esse mundo despedaçado. Para todos que vivem essas vidas despedaçadas na nossa cidade, em Michigan, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Que nós sejamos pessoas de esperança, que apontemos o Salvador que logo virá para essas pessoas. Amém.